Mas afinal de contas, por que o Nicholas Scratch não conseguiu sair do Docelen? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, principalmente sobre a aparição dele lá em Riverdale. Vamos lá? Eu sinto que até hoje alguns fãs têm essa dúvida de por que o final do Nicholas aconteceu do jeito que aconteceu e qual é a relação da última cena que a gente vê lá na quarta temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina com a aparição do Nicholas lá na sexta temporada de Riverdale. Vamos só recapitular. A Sabrina, no último episódio de O Mundo Sombrio de Sabrina, ela acaba se sacrificando para que o vazio fosse contido e que o mundo fosse salvo. Então, ela vai descansar, sua alma vai descansar lá no Docelen. É aí que a gente tem a cena do Nicholas chegando no Docelen e dizendo que ele tinha ido nadar bêbado e, após isso, ele acabou se afogando. E com isso, a alma dele também foi parar no Docelen. O que muita gente não consegue fazer correlação é que existe uma cena deletada onde a Zelda iria pedir ajuda ao Barão de Samed para resgatar a alma da Sabrina lá do Docelen. Essa cena foi deletada, obviamente, porque a quinta temporada foi cancelada. Mas essa cena aconteceu, só que ela não acontece em tela. Quando a Sabrina aparece lá na sexta temporada, no episódio 19 de Riverdale, ela diz para as meninas que o Nicholas tinha se sacrificado e tomado seu lugar lá no Docelen. As meninas até perguntam para ela o que tinha acontecido com o Nicholas e ela diz que, infelizmente, ele teve que ficar para trás. O que a gente tem que correlacionar e entender com esse discurso e com as pistas que a Sabrina dá pra gente é que, mesmo o Barão de Samed sendo uma entidade muito poderosa e tendo a capacidade de transitar entre os reinos, nem ele consegue burlar uma das leis básicas que existem dentro desse universo. Ou seja, uma alma por uma alma. Então, para que se mantenha o equilíbrio, a alma do Nicholas teve que ser dada em troca da alma da Sabrina. E por que eles escolheram logo o Nicholas para fazer isso? Gente, é muito fácil a gente entender. Óbvio que o Barão de Samed não ia querer uma alma de uma pessoa qualquer. Ele deveria querer, e ele deve ter querido, uma alma de uma pessoa que tivesse relação direta com a Sabrina, ou seja, laços amorosos, laços fraternos, laços de amizade, enfim. E é óbvio que o Nicholas não deixaria que ninguém da família dela, e muito menos os seus amigos, fizessem isso, que ele se colocou à prova, que ele de novo se colocou à frente de fazer algo tão extremo assim pela Sabrina. E por que eu acredito fielmente nisso? Porque quando a Sabrina tem a ideia de colocar a alma do Nicholas temporariamente no corpo do Jughead, ela fala para ele que era para eles fugirem, que era para eles escaparem e viverem ali o seu romance. E o próprio Nicholas diz para ela que isso não seria possível, que ele alguma hora teria que retornar, porque a morte em algum momento encontraria eles dois. E é aí que a Sabrina diz que até aquela data, ou seja, após 3 anos, e como que eu sei que foram 3 anos? Porque a Sabrina falece lá em O Mundo Sombrio de Sabrina com 17 anos, e em Riverdale ela estava com 20 anos, e isso é dito durante a primeira aparição dela lá no capítulo 4. Mas enfim, mesmo após esses anos todos, ela ainda sente ali uma tristeza pela família e pelo Nicholas ter enganado ela, e ela diz isso pro Nicholas nesse episódio. Se fosse tão fácil assim dar uma alma por uma alma, o Barão de Samed teria aceitado qualquer alma de qualquer pessoa, o que já seria completamente assim incabível, porque eles teriam que sacrificar alguém teoricamente inocente, né, para que a Sabrina pudesse voltar lá do Docelen e assim voltar à sua vida normal junto com o Nicholas ali existindo normalmente. Essa fala do Nicholas só se confirma nessa cena aqui que eles estão se despedindo e os psicopompos aparecem ali na janela, estão vendo eles? Então sim, gente, a morte sempre daria um jeito de perseguir eles, infelizmente. Então, galera, que fique bem claro, quando o Nicholas chega lá no Docelen dizendo que ele tinha se afogado, ele mente para Sabrina, porque ele sabia que ela não ia gostar de saber que ele tinha se sacrificado, gente. Então, basicamente, o afogamento dele foi proposital. Então, ele atentou contra a própria vida para salvar a Sabrina. Que fique bem claro isso de uma vez por todas. Eu sei que muita gente fica chateada com o final do Nicholas, mas a não ser que saia alguma quinta temporada e eles deem um jeito de trazer o Nicholas de volta à vida, é isso que a gente tem para hoje, infelizmente.
Espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês e é isso. Um beijo!